Fala pessoal, eu sou o Felipe E aqui quem fala é o João. e nós estamos aqui mais uma vez no quadro Grandes Atores. E hoje a gente vai falar sobre o Jim Carrey, né, João? Isso aí, cara. Muito bom, mano. Cara, vamos lá. O Jim Carrey, ele é um ator, roteirista e produtor canadense, cara. Primeira surpresa aí, eu jurava que esse cara era americano. Ele atualmente tem 63 anos e nasceu numa cidade chamada Ontário, no Canadá. Já combina com ele, né? Ontário já. Já começa com um nome bem estranho. O Jim Carrey veio de família bem simples, né? O pai dele foi contador e a mãe dele foi dona de casa. E durante a infância ele teve bastante dificuldades financeiras. Inclusive, em um período que o pai dele ficou desempregado, eles foram obrigados a morar em uma van, cara. E aí foi nesse período que o Jim começou a usar o humor como uma válvula de escape para lidar com aquela situação. Então, olha que interessante, cara. Ele é conhecido como um grande ator de comédia, né? De humor. Uhum. Ele começou a construir esse personagem de humor a partir de uma situação ruim, né, cara? É interessante, né? Algumas pessoas olham para uma situação, olhariam para aquela situação e iriam desanimar, né? Ele conseguiu encontrar forças para começar a criar aí o que seria a sua carreira. Cara, e você sabia que o pai dele queria também trabalhar com comédia? Cara, não sabia não, interessante isso Pois aí. é. Ele só foi pro contador porque era mais seguro. E aí, por isso que talvez o Jim Carrey ele começou na carreira de comédia. Tanto que tem umas frases dele no final que a gente vai falar que faz sentido o que ele diz, mano. E é um ponto interessante, né, João? Quantos de nós não abandonamos nosso sonho por alguma coisa que às vezes é mais seguro, né? E no fim não foi mais seguro. Que é inclusive o que ele é uma das frases dele lá no final que a gente vai comentar depois. A carreira dele começou como stand-up em um clube de Toronto. E aí ele ficou bastante conhecido porque ele imitava o Elvis Presley, o Clint Eastwood. Você conhece esse cara? Cara, sou um fanzaço, é um diretor, é um baita ator. E você falou que ele imita bem, né? Cara, é idêntico, assim, cara. O nível do Jim Carrey de interpretação é muito bom, velho. Muito bom. Então ele começou a ser reconhecido muito pelas expressões faciais que ele fazia dessas pessoas em si, né? E nos anos 80 ele foi para Los Angeles para criar uma carreira de sucesso. E é legal que diz a lenda que ele escreveu um cheque de 10 milhões para 5 anos do futuro, mano, e guardou dentro da carteira para servir como motivação, cara. Já começa bem interessante a vida do cara, né, mano? Bem coach esse momento dele aí, né? Tipo, de Muito. projeção no futuro. Entenda isso. Essa é a sua essência. Cara, mas conhecendo a carreira dele, né? A gente estudou um pouquinho para poder construir esse vídeo. Faz sentido, né, João? Essa ideia de motivação. E aí, ele se muda, ele sai do Canadá para os Estados Unidos nos anos 80 e ele explode ali nos anos 90. Né? Ele fica entre 1980 e 93, ele fez muitos trabalhos, mas nenhum trabalho assim de fato relevante. Mas em 1994, ele alcançou 3 grandes filmes de sucesso, cara. Provavelmente, se você tem aí 30 anos ou mais, como eu, você deve ter assistido os 3. O primeiro foi Ace Ventura, um detetive diferente, né? Um filme que ele basicamente é um detetive de animais, é bem legal. O Máscara, que talvez seja o filme mais famoso dele. Ah, esse aí eu assisti várias vezes no SBT, mano. Nossa. E eu assisti recentemente, João. Cara, e ainda assim é um filme muito bom, cara. É um filme de 30 anos atrás, mas é muito bom. Uhum. Tem o Milo, né, que é o cachorro. Enfim, eu tenho bastante memórias legais com esse filme. E um outro filme muito bom também, Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros. Cara, inclusive esse filme é tão grande para a cultura brasileira, para a cultura mundial, mas falando da nossa cultura, que quando você quer falar com uma pessoa idiota no Brasil, você fala, nossa, você é meio Debi Lloyd, você é meio pancada da cabeça. Uhum. Então, foram 3 filmes em 94, e aí ele explodiu e se tornou talvez o maior comediante de Hollywood na época. Ele se tornou muito conhecido aqui no Brasil porque os filmes dele passavam muito na TV aberta, né? Você falou aí, passava no SBT, passava muito na Globo. E em 95, ele, ainda na sequência do sucesso que ele alcançou, ele participou como o Charada no filme Batman Eternamente e fez a continuação do Ace Ventura, agora pesquisando lá um crime que aconteceu na África. A realização do sonho dele, cara,
Começou quando ele estrelou o filme O Pentelho em 1996. Eu nunca assisti esse filme, só pela capa, mano, a cara que ele tá fazendo na capa já considera que é muito bom, né? E aí, por que ele realizou o sonho dele? Porque ele ganhou 20 milhões de dólares, mano. Foi o maior valor que ele ganhou até o momento ali. Então, o cheque era de 10 milhões e aí só que ele conseguiu dobrar o valor. Só que também não foi em 5 anos, né? Foi mais ou menos ali entre 15 anos, mais ou menos. Ah, mas valeu a pena, né, cara? Se você projetar. E isso é o que ele ganhou em um único filme, né? Isso. Cara, eu assisti o Pentelho. Qual que é a premissa do filme? Ele é um homem mentalmente perturbado. Igual ele era no Charada, tá ligado? Tipo, o Pentelho é uma continuação do Charada. E ele faz muito bem esse tipo de papel, né? Tipo, de pessoa que tem algum probleminha ali pra... Cara, e aí depois do Pentelho, ele só teve filmes de sucesso, cara. E boa parte desses filmes a gente assistiu aí na nossa infância. Na TV aberta, né? Na TV aberta, assim. O tipo de filme do Jim Carrey é um filme popular. Tanto é que depois a gente vai ver que ele não teve tanto sucesso, assim, em premiações. Então, alguns filmes dele de sucesso, João. O Mentiroso, em 1997. Esse filme é muito louco, né? É o filme em que o filho dele faz um pedido no aniversário para que ele não consiga mentir. E aí ele não consegue mentir durante um período ali. E a vida dele é desmoronada, né? Por causa disso. Depois, em 99, aí teve um filme chamado Mundo de Andy. Em 2020, o Grinch, que é um filme que sempre passava nos natais. Eu nunca gostei do Grinch, eu achava meio chatinho, assim. Eu também nunca muito me chamou a atenção. Mas ele consegue fazer a cara do Grinch sem nada, velho. Eu fico, caraca, como é que esse cara consegue, mano? Não é só maquiagem, né? A expressão dele era muito boa, né? Mano, não sei como, ele consegue. Ainda em 2000 ele fez Eu Mesmo e Irene. Cara, que é uma comédia muito louca. Em 2003 ele fez O Todo-Poderoso. Acho que é um dos mais conhecidos, mano. Acho que eu gosto muito desse filme, velho. Que ele assume o papel de Deus, né, cara? Cara, esse filme é muito bom. Eu assisti Ele faz todo mundo ganhar na loteria, todo mundo ganha R$2, mano. A cena que ele puxa a lua pra perto, assim, eu acho muito louco. 2005, As Loucuras de Dick Jane, que é um baita filme também. É ele e a Jennifer Aniston. Ele basicamente é um executivo que é demitido e ele precisa começar a fazer furtos pra sobreviver. É um filme de comédia, mas é bem legal, cara. Tem algumas reflexões sobre a vida bem interessantes. Em 2008, ele faz Sim, Senhor, que também é um filme bem legal. Ele vai numa palestra de um coach e o coach diz que ele tem que dizer sim para tudo. Tipo, o mendigo pede dinheiro, ele diz sim. A pessoa pede para ele dar o carro, ele diz sim. E é da hora que ele ganha lá um aumento, né, no trabalho. Nossa, mano, a gente ganhou aqui e 80%, sei lá, 90% tá pagando tudo e tivemos uma rentabilidade muito grande, mano. É verdade? Muito bom. Não, Sim, Senhor é muito bom. E assim, eu lembro quando eu assisti a primeira vez, eu falei, cara, e se eu começar a fazer isso aí na minha vida, será que dá certo? Obviamente não, né? Eu vou chegar... Ô, Felipe, me dá R$1 milhão. Sim. Em 2011, ele faz Os Pinguins de Papai, que também é um filme assim que eu não gostei muito. É um filme um pouco mais infantil, então por isso que eu acho que eu não gostei, mas não é que seja um filme ruim. Cara, em 2014 ele faz a continuação de Debi Lloyd, depois de 20 anos. Não é tão legal quanto o primeiro. Sim. O primeiro é maravilhoso. Mas, cara, tem umas cenas no Debi Lloyd 2 que é muito boa. Cara, e aí depois tem a franquia Sonic, né, João? Pelo que eu sei, você é um grande fã dessa franquia, né? O Shadow, cara, o Shadow. Que é Shadow? Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara, o Shadow, velho! O Shadow, cara, o Shadow, velho! O Shadow! Sou um grande fã e vou falar aqui, o Felipe não colocou no roteiro o filme da franquia do Sonic. Eu só coloco vai ser cancelado. Eu sou honesto. Vai ser cancelado, mano. Um dos melhores filmes que o cara já fez, Robotnik, mano. Você não vê outra pessoa fazendo um Robotnik se não for o Jim Carrey, velho. É muito bom. Cara, eu não sei, teve outros filmes do Sonic antes desse? Não teve, cara. Não teve. Então realmente não vai ter como você ver ninguém fazendo Robotnik. Exatamente, porque é a melhor pessoa que se escolheu pra fazer ele. Porque ele é a única pessoa que fez Robotnik. Cara, eu não assisti os filmes, mas eu li uma matéria sobre isso, e aí perguntaram pra ele, né, por que ele voltou a fazer filmes, né, ele tava um tempinho parado. E a resposta dele foi bem legal, ele falou, eu tava sem dinheiro, queria aumentar minha fortuna, e aí eu voltei. É louco, se o cara tava sem dinheiro, imagine eu, né?
Nada muito simples pra não parecer pobre, mas também nada muito caro pra não ser roubado. Ganha salário mínimo. Imagina nós na escala 6 por 1. E aí, um grande ponto em relação à carreira do Jim Carrey, cara, é que assim, todo mundo vai lembrar dele como um ator de comédia, né? Uhum. Mas ele fez bons filmes, cara, principalmente no drama. E aí eu vou citar 2 que eu acho que são muito bons, cara. Ele fez em 1998 o Show do Truman, que pra mim é o melhor filme dele, tá? É melhor que qualquer filme que ele fez como um ator de comédia. Basicamente, o Show de Truman narra a história de um homem, que é o Truman, que vive num mundo onde tudo é mentira. A vida dele é um reality show, só que ele não sabe. Então, tudo ao redor é de mentira. A esposa é de mentira, os pais são de mentira, os amigos, o trabalho. E, cara, ele começa a descobrir que ele vive numa ilusão. E aí é um processo de descoberta e tentar sair dessa realidade. Cara, é um baita filme. E por mais que seja um drama, tem muitas cenas de comédia do Jim dentro do filme. Uhum. Então, assim, quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Pra mim, é o melhor filme da carreira dele. Em 2004, ele fez um outro baita filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que também é um drama. Ele tem uma namorada, eles terminam a relação, e ela faz um procedimento pra esquecer ele. E aí, quando ele descobre isso, ele também vai e faz o procedimento pra esquecer. E aí, o filme se desenrola porque eles... Enfim, eu não vou contar. Aí se conhece de novo. Eles criam uma relação. Eu não ia assistir, então. Não, mas não é você, né? Eu sou ouvinte daqui. E aí eles se reencontram, e aí é interessante como a ideia do amor supera, inclusive, a memória. Né? É um baita filme. Eu não acho que é melhor do que o Truman ainda, mas é um bom filme. E tem um outro filme dele chamado Número 23, que é um filme de 2007, que aí é um filme meio paranoico, cara. Você tem, João, você é uma pessoa mística? Eu não. Ele tem números e tal. Porque nesse filme, o Jim Carrey faz um personagem que começa a ver número em tudo, cara. E tudo que ele vê leva pro número 23. Ele soma números da 23. O número que ele mora na casa é 23. Enfim, assim, é um filme paranoico. E o final é muito bom, cara. O final tem um plot muito bom. Você sabia que ele rejeitou o papel de Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe, mano? Cara. Mas eu vou te fazer uma pergunta, João. Mas você consegue ver alguém fazendo esse papel que não fosse o Johnny Depp? Então, mano, eu fiquei pensando nisso também, cara, mas acho que não tem como. Acho que o Johnny Depp foi a pessoa certa pra fazer esse personagem, cara. Que como a gente tá, mano, sei lá quantos filmes tem Piratas do Caribe, né? Então, a gente já não vê mais o... Cara, mas se a gente parar pra pensar como que é o efeito borboleta, né? Se o Jim Carrey aceita o papel, eu acho que a carreira dele seria maior ainda. Sim. Eu acho que a franquia Piratas do Caribe é gigantesca. Mas é legal que ele fez uma pessoa, sem querer, ele fez uma pessoa que é um... Porque eu não conhecia o Johnny Depp. Tirando o Piratas do Caribe, o que o Johnny Depp fez de relevante? Nada. Sei lá, mano. E aí, só lembrando, pessoal, que ele só recusou por questão de agenda, tá? Vou falar a real, tá? Se o Jim Carrey assume esse papel, o Johnny Depp não teria nem carreira. Ou seja, o Jim Carrey salvou a carreira do Johnny Depp, cara. Ele também negou outro papel, que foi o Gregory Pinto em Entrando numa Fria. Cara... Que é uma outra franquia gigantesca. São 3 filmes. Entrando numa Fria maior ainda e Entrando numa Fria com a família. Esse eu já consigo ver o Jim Carrey no filme. Cara, eu acho que também tá mais próximo, mas o Ben Stiller fez muito bem. Fez muito sim, bem, fez. Sabe? E assim, é engraçado porque o nome dele é Gregory Pinto, e aí, as piadas do filme, inclusive quem criou o sobrenome, quem escolheu esse sobrenome foi o Jim Carrey, porque o Jim Carrey chegou a ler o papel e chegou a começar a participar do processo de elaboração. E aí, de novo, por conflito de agenda, ele terminou desistindo do papel. O Jim Carrey teve carreira na TV também, então ele participou de várias séries, de vários programas de auditório, né? E, cara, eu sou um grande fã de The Office. Quem não assistiu The Office tá vivendo errado. E tem uma aparição dele, inclusive, lá na 7ª, 8ª temporada, em que ele aparece rapidamente. Põe o corte depois pra nós aí, João. Pode deixar. Ô, editor! Passaram mais rápido que um piscar de olhos do editor. Então...
o Jim Carrey teve algumas indicações. Ele nunca foi indicado ao Oscar, até porque o Oscar ele tende a não premiar filmes de comédia, né? Existe um certo preconceito. Pelo menos a indicação ele merecia, né? Pelo Show de Truman, por Brilho Eterno, Igualmente Sem Lembranças. Tanto é que ele venceu 2 vezes o Globo de Ouro de melhor ator. Em 99 ele venceu como melhor ator de comédia por O Mundo de Andy, e em 98 ele venceu pelo melhor ator de drama por Show de Truman. E que interessante, né? Em 2 anos seguidos ele conseguiu ser o melhor ator no Globo de Ouro, e 1 ano com comédia e outro ano com drama. Né? Então ele consegue mudar rapidamente o modo que ele interpreta. Falando um pouquinho da vida pessoal dele, aí é uma parte, talvez, da trajetória dele um pouco mais complicada, né? Se ele teve muito sucesso na carreira enquanto ator, na vida pessoal ele teve mais dificuldades, né? O Jim Carrey foi casado 2 vezes, teve inúmeros relacionamentos, e uma coisa interessante é que geralmente ele começava a se relacionar com alguém que trabalhou com ele no filme. Então ele contracenava com uma atriz, e aí rolava ali uma relação de meses, às vezes de 1, 2 anos. Ele tem uma filha chamada Jane e 3 netos, Jackson, Erin e Logan. Atualmente o Jim tem um patrimônio estimado de 180 milhões de dólares, que é um pouquinho mais do que eu e o João temos juntos, né, João? Só um pouquinho. Ele ganhou tudo isso em Sonic. Cara, e pior que realmente ele ganhou uma grana legal com a franquia. Ele lançou um livro infantil em 2013 e ele diz que a inspiração foi quando ele se tornou avô. E em 2015, aí tem uma etapa da vida dele um pouco mais complicada. Ele perdeu uma das suas ex-namoradas. Ela teve uma overdose, né? Na verdade, ela provocou uma overdose em si mesma. E o Jim ficou muito abalado com esse fato. Ele, inclusive, participou lá da cerimônia fúnebre dela, carregando lá o seu caixão. E, para ficar tudo pior, ele foi acusado por ser participante da morte dela. Segundo o marido dela atual, né, quando ela faleceu, o Jim Carrey usou a influência que ele tinha para conseguir remédios de uso controlado para ela, e foi por tomar em excesso esses remédios que ela faleceu. O processo foi arquivado no mesmo ano, em 2015, porque não haviam provas de que realmente ele tinha feito isso. Cara, é uma parte meio dark, né, da vida dele, né? E esse evento marcou muito profundamente ele, e ele entrou em depressão, cara. Tanto é que se você pegar, ele fica bons anos sem produzir nada, né? Ele sem atuar em filmes, sem trabalhar como produtor. E aí ele reconheceu, né, que teve uma profunda depressão ali e teve que lidar com isso. E aí nesse período, ao invés de atuar no cinema, ele começou a descobrir novos talentos. Então ele começou a pintar, a fazer esculturas e a escrever. E aí finalizamos aqui com 2 frases do Jim Carrey, que particularmente tocou muito o que ele disse em uma das entrevistas que ele realizou em 2015, que ele fala: "Eu acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para ver que essa não é a resposta." E acho que é verdade, João, porque, cara, qual que é o norte da vida das pessoas? A gente faz tudo o que faz por quê? Para conseguir segurança, estabilidade financeira, né? E aí a gente fica buscando isso. E como a grande maioria das pessoas num país como o nosso, as pessoas não têm nem tempo de questionar outras coisas, porque elas estão a vida inteira correndo só para sobreviver. Então eu concordo muito com ele aí. E ele podia doar, inclusive, uma graninha pra nós aí, pra gente poder ter essa sensação, né? Eu quero ter essa sensação aí de fama e riqueza. E a última frase, a segunda dele, que é: "Você pode falhar no que não quer. Então, por que não arriscar fazer o que ama?" Cara, que aí eu acho que tem a ver tudo com a história que você contou sobre o pai dele, né? O pai dele não arriscou e falhou como contador. Ele pelo menos arriscou, né? Ele teve os altos e baixos, mas uma carreira muito boa aí enquanto ator, né? Cara, inegavelmente o Jim Carrey é um dos maiores atores aí da história. E o legal é que a história dele é bem imperfeita, né, João? Você vê que ele teve vários casamentos, falhou ali em construir boas relações. Mas mesmo que esses desarranjos, ele mostra que dá pra gente aprender a sorrir, cara. Então, mesmo esse finalzinho aí sendo um finalzinho meio dark, sempre quando eu lembro do Jim Carrey, eu lembro do quanto que ele conseguia tirar bons sorrisos e boas risadas das pessoas, né? Então é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe sugestões para nós nos comentários, que a gente vai voltar aí para falar sobre atores, atrizes e diretores. Até tem uma informação aí interessante que você não colocou. Eu vou falar.
Tem que ver se tá certo aí. Você vê as informações dos bagulho errado aí. Tá certo. Aí vai estragar o vídeo que eu demorei